Olá, tudo bem? Eu sou a professora Priscila e hoje nós vamos ter uma aula sobre regionalização e também falar um pouquinho sobre as regionalizações do IBGE e sobre os complexos regionais. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização brasileira oficial. Para começar, é importante dizer para que serve uma regionalização. A regionalização, ela serve tanto para facilitar um governo, administração, planejar ações governamentais, coletar dados, fazer estudo. Então, isso serve para facilitar a organização de um país. Os critérios para uma regionalização, ele pode ser natural, pode ser histórico, pode ser econômico. Então, nós temos diversas formas de regionalizar uma determinada área. Então, a regionalização é usada para descentralizar a administração e assim planejar melhor ações governamentais e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre determinado território. Nós temos no Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que seria o IBGE, que já realizou algumas regionalizações do território brasileiro. A mais recente que nós temos é de 1990. A regionalização oficial do Brasil divide o território em 5 grandes regiões, que também é conhecida como macro-regiões. E quais seriam essas regiões? Nós temos aí a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste, da qual nós fazemos parte, no estado de São Paulo, e a região Sul. Para essa divisão, o IBGE agrupou os estados segundo uma combinação de aspectos naturais, sociais, econômicos, e aí fez a regionalização. Os limites dessas regiões coincidem com os limites dos estados. Isso visa facilitar os estudos estatísticos e a destinação de verbas governamentais para o desenvolvimento de projetos regionais específicos. Então, aí nesse caso, quando você visualiza um mapa, é fácil de identificar onde começa e onde termina uma região, por conta dos limites estaduais. Aqui eu tenho um mapa do Brasil, macro-regiões do IBGE ou regiões do IBGE também. Aí, começando aqui, nós temos na cor verde representada os estados que compõem a região norte, aí aqui Roraima, Amazonas, o Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Na cor laranja, a região Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Na cor amarela, os estados que compõem a região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e aqui Brasília, Distrito Federal. A região Sudeste em azul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, da qual nós estamos fazendo parte aqui da região Sudeste, no estado de São Paulo. E nós temos, por último, a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui na cor rosa. As regionalizações do IBGE. A primeira regionalização oficial do Brasil, elaborada pelo IBGE e estabelecida em 1942, delimitava as regiões de acordo com suas características naturais. Ela foi modificada em anos posteriores por causa de alterações na configuração territorial do país, pois foram criados extintos territórios federais. Então, em 1942, o IBGE tinha estabelecido uma regionalização e precisou ser alterada por conta das mudanças que nós tivemos em alguns estados. Então, foram extintos algumas unidades federativas e foram criadas outras também. Então, a mudança no território ela pode acontecer em qualquer momento. Então, não é que essa regionalização que nós temos hoje, ela vai permanecer ou ela pode também sofrer algumas alterações com o decorrer do tempo. Em 1970,
tornando-se como base critérios naturais e econômicos, foi divulgada uma nova divisão oficial, com regiões que se assemelham às que conhecemos hoje. Depois de algumas regiões sofreram modificações por causa de alterações na divisão política do país. Então, nós tivemos União dos Estados de Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1974. Aí passou a ser o único estado, que foi o Rio de Janeiro. A criação dos estados do Mato Grosso do Sul, em 1977, também era o único estado, chamado Mato Grosso, e do Tocantins, em 1988, que fazia parte do estado de Goiás. A elevação dos territórios federais de Rondônia, em 1981, do Acre e Roraima, em 1988, à categoria de estado. A anexação da ilha de Fernando de Noronha ao estado de Pernambuco, também em 1988. Todas essas alterações fizeram para que houvesse mudanças em 1990 para a base atual da regionalização do IBGE. Aqui eu tenho a evolução da divisão regional do IBGE. Então, desde o comecinho, lá com a chegada dos portugueses, como a gente já viu também em algumas aulas anteriores, a primeira divisão regional que nós tivemos foi em 1534, quando a coroa portuguesa decidiu dividir o território em faixas, né, e doando aos seus donatários em capitanias hereditárias. Aí nós temos aqui em 1789, começa uma configuração parecida com a regionalização que nós temos, ainda sem alguma parte, né, de alguns estados. Em 1889, a forma, né, começa a se tornar um pouquinho semelhante, né, a alguns estados aqui. 1943, nós temos aqui a formação também de alguns estados, a anexação aqui do Acre, e aí se começa a ver a forma que nós temos atual. E 1990, nós temos aqui a formação como está hoje. Os complexos regionais. Aí nós vamos falar também de uma outra forma de regionalização, também muito conhecida, que é dos complexos regionais. Diferente da regionalização do IBGE, os complexos regionais dividem o território em 3 grandes regiões. Então, a base dessa regionalização são as características históricas e econômicas do Brasil. Então, nós temos aí a região Nordeste, a região Amazônia e o Centro-Sul. Essa regionalização do Brasil, né, tem essas características diferenciadas entre as regiões e sem se ater às delimitações das fronteiras políticas interestaduais. No caso do IBGE, a divisão, né, são os estados. No caso do complexo regional, as linhas não são estaduais, e sim as características de cada parte que se limita à regionalização. Aqui eu tenho o mapa, né, das regiões geoeconômicas. Em verde, a região Amazônia. Parte aqui do Mato Grosso está na região Amazônia e parte dele está na região Centro-Sul. A região Nordeste acontece aqui também, Maranhão está na região Amazônia e também na Nordeste. Então você vê aqui que ambas as partes, né, estão nessa divisão aqui, ó, do Tocantins com a região Centro-Sul e também com a região da Amazônia. Acontece aqui também com Minas Gerais, a parte norte dele está na região do Nordeste e outra parte na região Centro-Sul. Nós estamos em São Paulo, então a nossa regionalização pela região geoeconômica é a Centro-Sul. Abrange toda essa área aqui que está em roxo. Vou falar um pouquinho das características das regiões geoeconômicas. O Nordeste é um complexo regional, cujo crescimento se destaca no atual cenário econômico, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial e ao setor turístico, impulsionado por investimentos brasileiros e estrangeiros, que constrói resorts
e redes hoteleiras em áreas litorâneas. Então, uma característica bem marcante da região Nordeste, do complexo regional, é o setor, né, de hotelaria, o turismo, principalmente na área litorânea. Desde o início da colonização do território brasileiro, no século XVI até meados do século XVIII, o Nordeste foi a região mais rica do país. A partir desse período, teve sua importância política e econômica diminuída. Isso ocorreu por conta da mudança da capital do país, que saiu do Nordeste e foi para o Rio de Janeiro. Apesar de ainda apresentar baixos índices sociais, é necessário desmitificar imagens historicamente construídas principalmente pela mídia do Nordeste como sendo a região pobre, seca, né, e de reposição populacional. Hoje o cenário é bastante diferente do que a gente costumava ver, também analisar e estudar. Muitas empresas têm saído, né, principalmente da região Centro-Sul, para ir para a região Nordeste, em busca de mão de obra, e mudou bastante o cenário da região Nordeste. A Amazônia, considerando o povoamento do território desde a colonização europeia, a Amazônia teve uma ocupação bastante tardia em comparação às demais regiões. A partir da década de 1960, os governos implantaram diversos projetos agropecuários de mineração, incentivando a ocupação e a integração da Amazônia à economia nacional. Também foi criada a Zona Franca de Manaus, na capital do estado do Amazonas, onde se desenvolveu um polo industrial produtor de bens de consumo duráveis, principalmente eletroeletrônicos. A Zona Franca de Manaus é um importante polo industrial da região Amazônia. Grande parte do aproveitamento econômico da Amazônia e da expansão de sua ocupação provocou a devastação de grandes extensões de floresta, ignorando ou degradando o modo de vida dos povos indígenas, ribeirinhos e seringueiros, os chamados povos da floresta. O Centro-Sul é um complexo regional de grande peso político e econômico do Brasil. Nele estão situados a capital federal, Brasília, e as duas maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse complexo regional também reúne a maior parte da população da produção industrial e agropecuária, bem como as sedes de importantes empresas e variado setor de serviço. A região Centro-Sul é a mais desenvolvida, rica e populosa entre o complexo regional. Apesar do desenvolvimento, há muitos problemas urbanos, como a violência e as condições precárias de moradia, que atingem parte significativa de grande parte da população. E aqui, para terminar, nós temos uma comparação entre as diferentes regionalizações. Nós temos aqui o mapa da regionalização do IBGE. São 5 regiões, a delimitação são os estados. Então, verde aqui é a região norte, aqui em rosa a região nordeste, no centro aqui a região centro-oeste, amarelinho aqui, região sudeste, São Paulo, onde nós estamos, e a região sul. Os complexos regionais, aqui em verde, Amazônia, amarelo, Nordeste, e aqui em rosa, Centro-Sul, e aqui em São Paulo, onde nós estamos. Então, aqui comparando as duas regionalizações, essa diferença, né? O do IBGE são 5 regiões, a delimitação é os estados, os critérios são históricos, econômicos. A regionalização dos complexos regionais, os limites não são estaduais, os critérios são econômicos, históricos e culturais. Então, nós temos essa diferenciação também. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.